Muito bem, pessoal, vamos corrigir agora as questões de legislação de uma das provas do concurso da Prefeitura de Gramado. Nesta correção, eu vou corrigir uma prova que eu recebi para o cargo de auxiliar administrativo. Quem fez prova no mesmo turno, pode ser que tenha tido essas mesmas questões em legislação. Quem fez para auxiliar administrativo, com certeza é essa prova. Caso a tua prova não sejam essas questões da tua prova, acessa o meu site gustavofrigapane.com, clica lá em materiais gratuitos e vê se tu encontra a tua prova, porque eu tenho outras duas provas que eu corrigi também disponíveis lá no site, certo? Bom, vamos trabalhar então. Pessoal, a questão 11 dá gosto quando a gente vê na questão várias que a gente colocou no nosso simulado. O simulado que eu sempre elaboro nas questões, né? Eu fiz um simulado sobre a lei orgânica de Gramado, e no simulado sobre a lei orgânica, eu coloquei justamente o que eles cobraram aqui na questão 11 para a Constituição Estadual. Que, claro, é a mesma regra. Porque a Constituição Estadual, quando fala nos municípios, vai dizer que os municípios do Rio Grande do Sul, assim como o Gramado, só tem 2 poderes, porque não existe poder judiciário dos municípios. O poder judiciário pode ser do Estado ou da União. Os municípios têm 2 poderes, que é o legislativo, exercido pela Câmara de Vereadores, e o executivo, que é exercido pelo prefeito. Então só poderíamos marcar a letra C aqui, está no artigo 10 da Constituição Estadual, e também na lei orgânica tem essa disposição. Então ficou fácil para a gente acertar essa questão, letra C, a única resposta possível. A questão 12, também falando sobre a Constituição Estadual, ela fala sobre a remuneração dos políticos do município. Quem é que fixa a remuneração dos políticos do município? A Câmara Municipal. Ela que decide quanto que vai ganhar o prefeito, o vice e os vereadores. Isso está lá no artigo 11 da Constituição Estadual. Letra C também é a resposta nessa questão 12. Na questão 13, nós temos 3 assertivas envolvendo o auxílio reclusão. A banca quis saber se tu pegou a legislação dos servidores, né, a Lei 2912, que é o regime jurídico de servidores de Gramado, e se tu viu até o final, né? Porque lá no artigo 222 estão as regras sobre o auxílio reclusão. Quando um servidor ele é preso, mas ele ainda não respondeu um processo, ele está sendo acusado, mas ainda não se sabe se realmente ele cometeu algo, ele vai ter um tempo para se defender. Agora, se ele está preso preventivamente, ele não tem como trabalhar. Durante esse afastamento, que ele ainda não foi condenado, ele vai ter direito a receber, a família dele, no caso, né, um auxílio reclusão de 2/3 durante essa prisão preventiva. Então, a primeira assertiva é verdadeira na questão 13. A segunda fala o que acontece se ele for condenado. Se ele for condenado, vai cumprir uma pena, porque respondeu um processo e no processo mesmo foi provado a culpa do servidor. Se nesse caso ele não perder o cargo, aí ele vai ficar afastado, cumprindo a pena, e a família recebe auxílio reclusão, nesse caso, de metade do vencimento. Também está certa essa segunda assertiva, conforme inciso 2 do artigo 222. E a terceira assertiva também está correta, porque o artigo 223 prevê que o pagamento do auxílio reclusão ele vai cessar no dia imediato que o servidor for posto em liberdade, mesmo condicional, sim. Se o servidor é colocado em liberdade, ele pode voltar para o trabalho. Vai voltar para o trabalho e vai receber remuneração, e a família vai deixar de receber o auxílio reclusão. Então, conforme o artigo 222 e 223, a nossa resposta só pode ser na questão 13, letra E. Está tudo correto aqui, conforme os artigos 222 e 223. A questão 14, pessoal, essa eu coloquei no simulado, para quem fez nosso simulado. Também na aula, eu coloquei na nossa apostila sobre a lei orgânica um quadrinho, logo abaixo do artigo 18, que isso cai muito em prova, e caiu de novo aqui em Gramado. Olha só, mandato da mesa da Câmara de Vereadores é de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então a informação que vai preencher corretamente as lacunas da questão 14 vai ser a letra A. 1 ano e é vedada, conforme artigo 18 da lei orgânica, letra A, então, na questão 14 é o nosso gabarito. Na questão 15, essa é igual, eu coloquei uma questão quase igual a essa no simulado também. Quem fez nosso simulado, com certeza acertou essa questão também, né, pessoal? Quem é que pode apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica? Ela pode ser apresentada, a proposta de emenda à lei orgânica. Ela pode ser apresentada pelo prefeito, pelos eleitores do município ou por 1/3 dos vereadores.
O artigo 44 da lei orgânica, quando ele traz essa disposição do vereador, ele afirma primeiramente que é o vereador, prefeito e eleitores do município. Aí no caso dos vereadores, o parágrafo vai dizer que depende ali de 1/3 dos vereadores. Como a questão não possibilita que tu marque como corretas somente a 2 e a 3, ela queria mesmo que tu marcasse que todas estão corretas. Porque é verdade, um vereador pode apresentar proposta. Tem o requisito que seja com 1/3 dos vereadores, mas o vereador, claro, que pode apresentar. Então, aqui na questão 15, de acordo com o artigo 44, a nossa resposta vai ser letra E. Eu achei mal formulada essa questão, porque pode ter gerado uma dúvida do candidato que sabia mais do que a banca estava perguntando. Quem lembrava da situação de 1/3 dos vereadores pode ter ficado em dúvida. Agora, como as outras duas também estavam corretas, né, e não especifica na terceira também 5% dos eleitores do município, a gente entende que a banca vai dar como correta todas, né? Talvez alguém tenha marcado apenas o prefeito. E quem marcou apenas o prefeito pode até recorrer na questão 15, dizendo que ela foi mal formulada. Porque ela pode levar o candidato a pensar o seguinte: não, eu sei que tem que ser 1/3 dos vereadores ou 5% dos eleitores. E aqui a questão só diz vereador e eleitores. Porque a questão ela copiou o artigo 44. Eu acho que a banca vai trazer no gabarito que todas estão corretas, letra E. Agora, quem marcou letra B também pode discutir, a questão está mal elaborada. E aí, se eu sei que tem que ser 1/3 dos vereadores e que tem que ser 5% dos eleitores, conforme os parágrafos do artigo 44, eu posso ter marcado errado. Então, como a questão 15, ela pode induzir o candidato a duas interpretações, é possível recorrer. Quem errou a 15 pode pedir anulação da questão, dizendo que a letra B também poderia ser marcada, já que a questão não especificou a questão de ser 1/3 dos vereadores ou 5% dos eleitores do município. Tá? Então, na questão 15, a gente tem a B como uma possível interpretação, tá? E aí cabe recurso, com razão em relação ao artigo 44 e parágrafos da Lei Orgânica do município de Gramado. Tá? Pela minha experiência, eu acho que a Fundatec não vai aceitar esse recurso aqui. Mas eu tentaria. Se alguém errou a questão porque lembrou que era 1/3 dos vereadores e 5% dos eleitores, errou por saber demais. E eu acho que vale recorrer, porque a banca não formulou bem a questão. O examinador só deu um Ctrl+C, Ctrl+V e jogou ali para o aluno marcar, certo? Bom, na questão 16, pessoal, a gente tem agora histórias envolvendo a Gabriela. Eles contam uma historinha com a Gabriela e vão usar a Gabriela em várias questões aqui dessa prova. A questão 16, na letra A, já traz a resposta correta, porque ela quer saber ali o prazo para exercício. Eu comentei com vocês em aula, fiz quadrinhos no material e inclusive coloquei no simulado questões envolvendo os prazos de posse e exercício, porque isso cai muito em prova. Inclusive nessa prova caiu o prazo de exercício e na outra caiu o prazo de posse. Aqui o prazo de exercício, pessoal, ele é de 5 dias, tá? Tu vai ter a nomeação, aí tu tem um prazo para tomar posse, e tu tem um prazo ainda para entrar em exercício, é quando tu vai efetivamente desempenhar atribuições do cargo. O prazo para entrar em exercício, ele vai ser de 5 dias, e esse prazo de exercício, ele não é prorrogável, são só 5 dias, e começa a contar a partir da posse. Então a letra A vai ser a resposta na 16, conforme o artigo 14 da Lei Orgânica. Da Lei Orgânica não, desculpem, do Regime Jurídico de Servidores, né? Que é a Lei 2912. Questão 17. A questão 17, ela envolve o número de faltas e o número de férias que o servidor vai ter direito. Inclusive eu fiz uma questão quase igual no simulado. Eu perguntava no simulado, o servidor que tenha faltado injustamente tantos dias vai ter quantos dias de férias? Para tu saber isso, tu tem que conhecer aquela tabela do artigo 95, que inclusive eu montei para vocês em aula e na correção do simulado. Aquela tabela que diz, até 5 faltas injustificadas, nenhum prejuízo de férias. Depois, a cada grupo de 9 faltas de um lado, tu desconta 6 dias de férias do outro, lembra? Pois é. E aí no artigo, na questão 17, então, perguntava quantos dias ela pode faltar para que ela não perca o direito às férias, de 30 dias. E aí a resposta vai ser
5, né? Letra A, então, vai ser a resposta de acordo com o artigo 95 do regime jurídico dos servidores. Letra A na 17. Na questão 18, a gente tem ali como que vai ser a situação da Gabriela se ela for chamada para assumir o cargo. Pessoal, ela passou no concurso, ela vai ser nomeada. Se ela já fosse servidora e estivesse voltando para um cargo anterior, ou trocando de cargo, fosse aposentado e voltasse, aí poderia ser reversão, reintegração, recondução, aproveitamento. Mas no caso da Gabriela, que simplesmente passa no concurso e vai morar em Gramado, é nomeação, é entrada normal no cargo. Então na 18, conforme o artigo 11, letra B vai ser a resposta, é a nomeação. Na questão 19, a gente tem ali algumas questões envolvendo a Lei 2914, que é aquela lei do plano de carreira dos servidores que envolve as promoções. E pede para marcar qual que está incorreta, vamos ver? A letra A está certa, tá? Aquele adicional de 10% está assegurado na promoção por escolaridade. Tem duas promoções, tem promoção por desempenho e por escolaridade. A por escolaridade vai ser 10%, está correta ali a primeira assertiva, avançando duas subfaixas. Letra A está certa conforme o artigo 10, parágrafo 1º. A letra B está certa também, porque também vale para quem fizer pós-graduação com mínimo de 360 horas, conforme o parágrafo 2º do artigo 10. A letra C, ela está errada, porque ela diz que não seriam aceitos cursos de distância. São aceitos sim. Cursos à distância, sendo reconhecidos pelo MEC, são aceitos, conforme o artigo 10, parágrafo 3º. Então, na 19, a letra C vai ser a alternativa que está incorreta. Letra C na 19. A letra D, ela fala que é assegurada ali promoção por escolaridade no mês seguinte. Está certo isso. Assim como a concessão só vai valer do mês seguinte, sendo vedada a duplicidade, conforme o artigo 10, parágrafo 5º. Então a letra D e a letra E estão corretas também. Só a C que está errada na 19 é ela que a gente marca no gabarito. E para fechar a nossa correção desta prova, a questão 20. Para quem fez o nosso curso, mais uma vez, essa ficou fácil, né? Porque eu montei um quadro, lembram? Um quadro que eu coloquei nível básico 6 faixas, nível médio 5 faixas, nível superior 6 faixas. E nível inicial não existe. Então na questão 20 aqui, a primeira está errada, a 2, a 3 e a 4 estão certas. Letra D é o nosso gabarito, está no artigo 3º também da Lei 2914, certo? Então esse é o nosso gabarito aqui proposto, com uma possibilidade de recurso, como a gente explicou, na questão 15, certo? Então é isso, pessoal. E contem comigo para os próximos concursos que vierem a fazer aqui no site. A gente sempre tem, site gustavofregapane.com, a gente sempre tem ali cursos de legislação e também simulados que eu preparo quando chega perto da prova, que nos ajudam bastante a treinar e revisar para chegar no dia da prova e gabaritar, certo? Então é isso, pessoal. Boa sorte e até a próxima.